Atenção todos e todas, mais um programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. O nosso objetivo é deixá-lo mais inteligente, mais bem informado, mais alerta sobre os seus direitos, sobre as informações que podem acrescentar à sua vida. Esta é a nossa missão. E eu, como de costume, procuro pessoas acima da média para entrevistar, assim como você que está me ouvindo, que também é acima da média. Aqui é tudo elitizado. A audiência elitizada e os convidados são elitizados. Hoje falaremos com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, advogado, um expoente da advocacia previdenciária, representa a OAB em várias empreitadas junto ao STJ, STF, junto ao Poder Judiciário em geral, membro permanente da Comissão de Seguridade Social da OAB, um currículo invejável, mas não estou aqui para fazer propaganda do nosso convidado. Estou aqui para alertar sobre o direito dos vigilantes, sobre o tema 1031 do STJ, sobre o tema 1209 do STF, sobre a situação, o andamento atual desse desafio desta categoria que eu tanto admiro. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, primeiro, por favor, seu telefone de contato. Bem, primeiro um cumprimento muito especial a ti, Guilherme, e a todos os ouvintes da rádio e que nos acompanham em diversos canais aí. O telefone de contato aqui do escritório é 51, código de área, 3228-1219. E aí eu já vou entrando aqui no tema proposto, Guilherme, porque assim como tu, eu também tenho um apreço muito especial pela categoria dos vigilantes, né? Acho que é uma categoria diferenciada mesmo e que deveria e deve ser tratada de maneira diferenciada no que diz respeito à aposentadoria. E é disso que nós vamos tratar. Exato. É um pessoal que tem uma consciência muito grande sobre os seus direitos. São duas categorias que se destacam, dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, sabem mais de direito que muito advogado por aí, e dos vigilantes. Gustavo, tu poderia falar, antes da gente falar da situação atual do tema 1209 no STF, falar o que foi decidido pelo STJ no tema 1031? Vamos lá. Bom, primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma recente decisão da TNU e começar por aí. Quer começar? Beleza. Vamos começar pela TNU. Mas não explica o que é TNU e qual é o rito. Sim. A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência digamos assim, o órgão julgador que serve para uniformizar as decisões dos juizados de pequenas causas da Justiça Federal do Brasil inteiro. E, recentemente, agora no mês de maio, a TNU julgou um tema muito importante que diz respeito também aos vigilantes. Mas essa decisão, Guilherme, ela se refere à atividade de vigilante ou de vigia exercida até o ano de 1995. É para esse período que serve essa decisão da TNU. Este momento da entrevista só tem interesse imediato para o pessoal da velha guarda, para o pessoal que trabalhou como vigilante antes de 95. Exato. E o que decidiu de importante a Turma Nacional de Uniformização? Decidiu que a atividade de vigilante ou de vigia desempenhada até abril de 95 deve ser reconhecida como especial, independentemente da prova do porte da arma de fogo. Então, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que trabalharam como vigia ou vigilantes... Tem que estar na carteira vigia ou vigilante ou basta comprovar os fatos inerentes à atividade? O porteiro do prédio que acabava trabalhando, fazendo as funções de vigia, como é que fica? Bom, aí nós vamos entrar numa questão probatória. Se estiver na carteira, fica mais fácil. Agora, a prova é possível de se fazer por qualquer meio.
Se eu comprovar que um segurado trabalhou como vigia em período anterior a 95, esse período poderá ser reconhecido como especial para fins de aposentadoria, independentemente do porte de arma de fogo. Ainda que não esteja na carteira. Eu pergunto porque é comum. O condomínio contrata um porteiro, mas pede que ele desempenhe as atividades de vigia. Se ele comprovar isso, está dentro desta hipótese. Comprovada a atuação, pelo modo que for, de vigia ou vigilante, antes de 95, presume-se de maneira absoluta que é uma atividade especial. Há um enquadramento por atividade. Isso. Ok? E essa foi a decisão tomada pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, agora no mês de maio desse ano. Só que tem um detalhe, Gustavo. A maioria do pessoal que trabalhou de 95 para trás, de abril de 95 para trás, já está aposentado. Como é que fica as revisionais de aposentadoria? Bem, se o cidadão já está aposentado, há menos de 10 anos, é importante que se diga isso, tá? Há menos de 10 anos, porque se o pagamento do primeiro mês de aposentadoria ocorreu há mais de 10 anos, não é possível fazer mais a revisão em função da decadência. Então, para aqueles que estão aposentados há menos de 10 anos e que não tiveram lá no processo o período de vigia ou vigilante anterior a 95, reconhecido como especial, podem fazer a revisão da aposentadoria e podem buscar, quem sabe, uma aposentadoria especial ou a melhora apenas na renda. Fugir do fator previdenciário. Fugir do fator previdenciário, enfim. O importante é que os nossos ouvintes, nossos telespectadores que exerceram essa atividade, se porventura já estiverem aposentados, que procurem um advogado para que o profissional analise a situação e verifique a possibilidade de efetuar ali no processo uma revisão. E quem não está aposentado, mais fácil ainda, né? Aí mais simples ainda para pedir a inclusão. Qual é o número da súmula para os nossos colegas advogados que assistem o programa? Na verdade, é o tema, né, Guilherme? É o tema 282 da TNU, Turma Nacional de Uniformização. Colegas advogados, anotem aí para procurar depois, caso não conheçam. Tema 282 da TNU tem efeito vinculante. Isso. Perfeito. Tá bem? Sobre o pessoal de 95 para trás, alguma consideração a mais? Não, eu só acho importante fazer a ressalva, né? Mas aí tu já me provocaste antes, de que quem já se aposentou também pode usufruir dessa decisão, né? Fazendo uma revisão no seu benefício previdenciário. Basta que o saque do primeiro mês de aposentadoria tenha ocorrido há menos de 10 anos. Uma dica para você que está em casa: o enquadramento da atividade como especial aumenta o que se chama tempo ficto. Então, aquele tempo que você trabalhou lá, o homem ganha 40% na contagem. Se você já está aposentado, você se aposentou lá em 2016, você se reposicionará na tabela do fator previdenciário, dependendo do que faltava, você poderá ter uma baita diferença com o efeito retroativo, correto, doutor Gustavo? Exato, mas aí a importância dessa revisão, ela varia de caso para caso, dependendo do benefício. Por isso é importante que o segurado já aposentado procure um advogado e leve até ele o caso concreto para que, naquele caso, seja feita a análise e se verifique, então, qual seria a importância dessa revisão. Vigias e vigilantes. Agora vamos para podemos passar para o tema 1031 do STJ? Vamos lá. Tema 1031 do STJ, pessoal que não transitou em julgado, mas trouxe uma grande vitória para os vigilantes. O que decidiu o STJ, Gustavo? Pois é, no tema 1031, o que se discutia era a atividade de vigia ou vigilante, enfim, para período posterior a 95. Certo? Isso. Era o que estava se discutindo. E nesse tema, né, então se passou a discutir se para período posterior a 95 se fazia necessário ou não o porte de arma.
esse foi o tema levado ao STJ. Porque até 95 se enquadrava por atividade. De 95 em diante, quando modificou-se a lei, passou a se discutir, então, bom, mas vai ser considerada atividade especial a atividade do vigilante com porte de arma e sem porte de arma, ou é necessário para o reconhecimento do tempo que tenha-se prova do porte de arma? E foi essa a discussão que se travou lá no STJ. E o que decidiu o STJ em relação a isso? O STJ decidiu que, para períodos posteriores a 97, também não se 95. Para períodos posteriores a 95, também não se faz necessária a prova do porte da arma de fogo. Então, um vigilante que trabalhou como vigilante, obviamente, em período posterior a 95, ele pode reconhecer que a sua atividade também é uma atividade especial, mesmo que ele não tenha portado arma de fogo. Essa é a grande questão. A principal diferença entre o vigia e o vigilante é o que o vigilante tem um curso técnico e pode usar arma de fogo e o vigia não. Vigia também foi beneficiado pelo tema 1031. Exatamente. Os vigias também foram. E após a reforma da Previdência, como é que fica? Esse tempo pós-novembro de 2019, Gustavo? Bem, então vamos lá. O STJ, nesse tema 1031, ele foi provocado somente para dizer isso, se era necessário ou não o porte de arma de fogo para período posterior a 95. Aí o STJ diz o seguinte: o que importa é o risco da atividade, e o risco vai existir com porte de arma de fogo ou sem porte de arma de fogo. E aí o STJ avança e diz o seguinte, que mesmo para períodos posteriores à reforma da Previdência, que veio com a emenda 103 lá no ano de 2019, ainda é possível reconhecer o tempo de vigilante como tempo de atividade especial. A decisão do STJ preservou. Muita gente disse a aposentadoria do vigilante acabou. O STJ disse não acabou. A aposentadoria especial do vigilante não acabou. E do vigia também não. Quem falar que a aposentadoria do vigilante do vigia acabou, pelo menos enquanto não revogado os efeitos do tema 1031, estará errado, porque ainda, pelo STJ, ainda é direito. Correto, Gustavo? Correto. Para deixar bem sedimentado, Guilherme, eu vou te pedir licença aqui e eu vou ler rapidamente a tese que foi firmada no STJ no julgamento do tema 1031. O STJ decidiu da seguinte maneira: é possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após a emenda constitucional 103 de 2019, com ou sem arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032 de 95 e ao Decreto 2172 de 1997, e aí vem, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova. Momento em que até 1997, momento em que se passa a exigir a apresentação de um laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional e nem intermitente exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do segurado. Os processos que discutem um tema e um assunto e que são objeto de um julgamento pelas cortes superiores, STJ e STF, são sobrestados, são suspensos. Explica isso rapidinho, Gustavo, antes a gente ir para o tema 1209 do STF.
O que é um processo sobrestado e o que significa isso para aquele segurado que está com uma ação judicial em andamento estacionada lá na vara federal? É que é o seguinte, esses temas, quando eles chegam ao STJ ou ao STF, a Corte, STJ ou STF, pode determinar que todos os processos que ainda não chegaram lá sejam sobrestados, ou seja, sejam paralisados, para que a decisão dele, STJ ou STF, seja aplicada a todos os processos que estão em tramitação em âmbito nacional. Porque assim ele evita decisões conflitantes. Então, todos os processos em que se discute atividade de vigilante, em que se busca que o período de vigia, o vigilante, seja reconhecido como especial, eles estão parados nos tribunais e, às vezes, até em primeiro grau. Na verdade, em primeiro grau, eles não deveriam ficar sobrestados. Mas, enfim, esses processos estão paralisados, Guilherme, até que a decisão se chegue ao final desse tema, desse Gustavo, julgamento. Agora vamos falar sobre prazos e sobrestamento. Muitas pessoas, às vezes, não entram com uma ação judicial esperando a decisão do STJ e do STF sobre aquele tema. Mas o prazo está rolando. O que tu me diz sobre isso? Guilherme, depende de caso a caso. Como eu falei mais cedo na nossa entrevista aqui, na nossa conversa, o prazo para fazer a revisão de uma aposentadoria é de 10 anos. Bom, mesmo que se saiba que um processo vai ficar sobrestado, se está chegando-se perto desses 10 anos, é importante que o segurado ingresse com a ação. Mesmo sabendo que vai entrar com a ação judicial e no dia seguinte a ação vai parar. Pelo menos estanca. Ele interrompe o prazo de decadência. Digamos assim, eu não diria interromper, porque o prazo decadencial não se interrompe. Mas vamos lá. A pessoa tem 10 anos para ingressar com a ação. Se ela não o fizer, ela vai sofrer os efeitos da decadência. Se ela ingressar com a ação judicial, ela não vai sofrer os efeitos, porque antes de 10 anos ela ingressou com o processo. Gustavo, assim, olha, no juridiquês, a interrupção de um prazo tem um significado. No linguajar leigo, o que eu quero dizer é o seguinte, ele interrompe no sentido de que estanca. Ok, mas eu só, porque às vezes alguns colegas nos acompanham, isso. Né? Ah, não, sim. Mas, enfim, é isso, Guilherme. Mesmo que se saiba que um processo vai ficar sobrestado, é importante, muitas vezes, ajuizar a ação para não sofrer os efeitos da decadência. E outra coisa, quando se ingressa com uma ação, nós podemos cobrar os últimos 5 anos. Então, muitas vezes, também é importante se entrar com a ação para preservar as parcelas vencidas. Porque há 5 anos da data do ajuizamento. Isso. Você entrou com a ação hoje, o processo ficou 3 anos parado. Você poderá buscar os últimos 5 anos a contar de hoje. De hoje e mais o tempo que o processo ficou em andamento. Mais o tempo futuro. Gustavo, então é muito importante isso. Sempre que a gente for falar o juridiquês, já vamos traduzir. A decisão 1031, desculpa, o tema 1031 do STJ transitou em julgado? Não. O que acontece, Guilherme? Esse tema 1031 dos vigilantes, a vitória dos segurados, dos vigilantes, ela foi muito importante no STJ. Há uma clara sinalização do caminho que se vai seguir. Porém, o INSS ingressou com um recurso para o STF. E agora essa matéria chegou lá no STF. Então, os processos vão continuar parados. Aqueles que estão andando aqui no primeiro grau, no tribunal, eles vão continuar parados. Porque agora essa questão vai ser analisada lá no STF, e é o STF que vai dar a última palavra. Não transitou em julgado significa a decisão do tema 1031 do STJ pode ser modificada teoricamente. Os advogados que eu estou na área previdenciária estão otimistas que ela não será, mas teoricamente é possível que ela seja modificada. Decisão não transitada em julgado é aquela decisão que não é definitiva. Como é que está o tema 1209 no STF? Bom, então, quando essa questão tramitava no STJ, ela tinha um número, que era o tema 1031.
Isso. No momento que chegou lá no STF, houve uma modificação no número, e hoje nós tratamos a situação através do tema 1209. É o tema 1209 que está pendente de julgamento no STF. Esse recurso, ele foi recebido, na verdade, ele não foi recebido ainda. Na verdade, o STF entendeu que havia repercussão geral, porque há muitas demandas, e vai tratar esse tema como repercussão geral, como um representativo. E aí a decisão que for tomada aqui vai vincular todos os demais processos. E essa decisão do STF pode chancelar a decisão do STJ ou pode trazer alguma modificação, no todo ou em parte. Eu, particularmente, entendo que se alguma modificação ocorrer, essa modificação dirá respeito tão somente ao período posterior à reforma da Previdência. Para o período anterior, eu estou muito otimista. Em outras palavras, eu quero dizer a todos os nossos ouvintes e telespectadores que trabalham como vigia ou vigilante, não importa a época, antes de 95, depois de 95, que procurem um advogado. Em matéria previdenciária, há que se analisar o caso concreto, porque talvez exista a possibilidade de se focar numa aposentadoria especial ou até mesmo focar na revisão de uma aposentadoria já concedida. É essa mensagem que eu quero levar para os nossos ouvintes, Guilherme. Porque eu não sei como vai terminar esse julgamento, mas é importante que as pessoas se movimentem para preservar o seu direito, aguardando depois o julgamento lá no STF. Gustavo, eu vi alguns vídeos de colegas falando sobre a votação no STF do tema 1209. Gostaria de esclarecer a você que está em casa. O que foi votado naquele momento não é o mérito do recurso, não é se o vigilante tem ou não tem que ser enquadrado como especial. É se o tema será vinculante ou não. Exatamente. Se havia repercussão geral ou não. Porque houve um frenesi, houve muita repercussão nos meios de comunicação sobre a votação do STF. Esta votação do STF não significa nada a que já aconteceu. Não significa nada quanto ao resultado do processo. Todos os processos, quando chegam no STF ou no STJ, eles se submetem a uma votação para que os ministros decidam se ele será recebido como repercussão geral e terá efeito vinculante ou não. Foi só isso até o momento. Exatamente, Guilherme. Então, nada se decidiu ainda. A decisão definitiva a respeito da situação dos vigilantes está por vir. Gustavo, o STF é a corte que defende, é o guardião da Constituição Federal. A discussão se a atividade do vigia e vigilante é especial ou não, ela é prevista em lei. Até que ponto o STF teria competência para enfrentar esta matéria? Na verdade, Guilherme, o que acontece é que a atividade especial ela vem regulada também no artigo 201 da Constituição Federal, né, que é nós começamos pela Constituição. E o que se discute é se a atividade periculosa, ou seja, se a periculosidade também permite o enquadramento de uma atividade como sendo especial. Essa é a grande discussão. Por isso que eu penso que o STF não vai entrar na análise, se tem que ter arma de fogo, se não tem que ter arma de fogo, não. Eu acredito que o STF, se entrar na análise do recurso do INSS, vai discutir o seguinte: se depois da reforma da Previdência continua sendo possível ou não o reconhecimento de atividades periculosas como sendo especiais. E aí a gente vai para outras profissões além do vigilante. O frentista, a pessoa que trabalha em posto de gasolina, o cara que trabalha com eletricidade, o cara que trabalha exposto a outros riscos em geral, também poderá ser, de alguma maneira, afetado, embora o tema 1209 não trate especificamente deles, poderá ser afetado por essa decisão também, correto?
Exatamente. Aí qualquer atividade periculosa. Os frentistas, a atividade é reconhecida como especial não pela periculosidade, tá? Pode ser também, mas o enquadramento mais comum não é por isso, tá? Então, no caso dos frentistas, eu entendo que não vai haver repercussão com essa decisão. Mas no caso dos eletricitários, aí sim. Mas os frentistas, eles continua sendo possível o enquadramento, mas em função da exposição a agentes químicos, com potencial cancerígeno, inclusive. Tá? Então, é um pouco diferente. Mas no caso dos eletricitários ou qualquer outra atividade periculosa, Motoboy é um exemplo. Quantos motoboys a gente vê na rua? Exato. Quantos motoboys a gente vê na rua? A atividade de motoboy é uma atividade periculosa. Então, o motoboy deve torcer pela sorte também no tema 1209. O motoboy, o eletricitário, todos que têm exposição a risco inerente. É muito engraçado isso. Às vezes a gente ouve falar, né, sobre um tema tal, estão julgando a situação dos vigilantes, e aqueles que não são vigilantes... não é comigo. Não é comigo, né? Mas daí vem aquele ditado, como levaram os judeus e eu não era judeu, eu não me preocupei. Levaram os negros e eu não era negro e não me preocupei. Mas quando eu vi, levaram a todos e estavam levando a mim e não havia mais ninguém para se preocupar. É mais ou menos isso, né? Mas é isso. Quando nós estamos discutindo o direito do trabalhador, essa decisão ela vai interferir na vida de todos. Mas pode ser que amanhã, quem não exerce atividade de vigilante venha a exercê-la. Quem não exerce atividade de motoboy venha a exercê-la. E aí nós temos, né? Que mais? Eu encerro a entrevista, a minha parte, estou conduzindo o encerramento desse diálogo, dessa conversa, né? Uma entrevista, dizendo: a injustiça feita contra um é uma ameaça contra todos. E outra coisa que eu penso, outro parâmetro que eu penso: pessoas honestas respeitam o direito do outro voluntariamente. E aí eu vejo o próprio poder público violando o direito do cidadão de maneira reiterada. Hoje eu estou meio revoltado, hoje eu estou mais ácido, estou mais duro, mais ácido, Gustavo. Então, conclusões finais. Não, Guilherme, eu espero que essa nossa conversa, né, ela sirva tão somente, ou melhor, que ela sirva, e aí eu já vou ficar feliz, para alertar essa importante categoria dos vigilantes e dos vigias, para que eles, depois de nos ouvirem, pelo menos procurem um advogado da sua confiança para se inteirar melhor do assunto. Claro que nós não conseguimos esgotar todos os temas aqui. Agora, se nós conseguirmos, com essa nossa conversa, incutir pelo menos uma dúvida lá na categoria dos vigilantes, aqueles que estão trabalhando todos os dias, todas as noites, para preservar a segurança de nós todos, já teremos certamente cumprido com a nossa missão. É isso. Então, eu espero que essa entrevista, que essa conversa, ela sirva para alertar os vigilantes dos seus direitos em relação à aposentadoria. Os vigilantes e os advogados também, e toda a população. Minha querida audiência, seguidores do canal Saiba Direito e ouvintes da Rádio Armazém, muito obrigado por terem assistido o programa até aqui. Peço que, caso estejam assistindo pela Rádio Armazém, se inscrevam lá no canal Saiba Direito, assistam, não pulem as propagandas, por favor, isso ajuda muito o canal. E se você tiver algum tema de interesse, se você quiser participar aqui, se juntar a nós, na nossa missão de cooperar para a evolução da humanidade, me ligue e talvez a gente possa conversar e compartilhar a sua informação. Telefone 51 99985 7991, também é o meu WhatsApp pessoal, e talvez nós possamos marcar uma entrevista, uma conversa sobre o seu assunto de interesse. Poxa, Guilherme, só para finalizar, tu é corajoso, hein? Tu tens um canal com quantos mil inscritos? Tá quase 10 mil já. Quase 10 mil inscritos e tu divulga aqui teu WhatsApp pessoal. Parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem. Mas é isso. Acho que é importante as pessoas terem
um canal aí para se comunicarem e poderem esclarecer os seus direitos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Gustavo. E um grande abraço, Gustavo. Um grande abraço para você que está em casa. E até a próxima conversa, o próximo vídeo, o próximo programa. Um grande abraço.